Shalom a todos. Jesus Cristo, o Messias, a sua segunda vinda, o casamento de Jesus e a igreja e a grande tribulação. Jesus, ele volta antes da grande tribulação ou Jesus volta depois da grande tribulação? Qual a sua opinião? Fique aqui comigo neste vídeo que eu vou te apresentar a minha humilde opinião baseada sempre na Bíblia, nas Escrituras Sagradas e com base no contexto histórico, judaico, galileu da época. Assim como em todas as Escrituras, Jesus Cristo ele faz um parâmetro sempre das Escrituras e do arrebatamento, ou seja, da segunda vinda de Jesus, sempre com um casamento. E assim vai ser, meu irmão, minha irmã. Fique comigo aqui, vamos aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas. Analogia ao casamento, o arrebatamento e o casamento. Se estaremos tratando aqui do contexto do casamento judaico galileu, que era a tradição dos galileus, certo? Naquele período. Ou seja, totalmente diferente dos casamentos que nós temos e vemos hoje em dia. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E no final, eu te garanto, você vai se surpreender. O pacto do vinho acontecia de que forma? No início, o casamento judaico-cristão, o noivo e a noiva, eles faziam o pacto do vinho, ou o pacto com o vinho. Como acontece? O noivo, ele recebia o cântaro de vinho, ele enchia um copo, né, que significava o copo da alegria, e oferecia com as duas mãos em reverência, cuidado, amor, né, a sua esposa, o copo da noiva. E dizia: você agora está consagrada a mim pelas leis de Moisés, e eu não beberei nesse copo novamente, olha o detalhe, até beber com você na casa do meu pai. Por que seria dessa forma? Vamos entender um pouco. A resposta para isso: assim Jesus também bebe do vinho com seus discípulos na ceia, como uma aliança que aconteceu ali na Santa Ceia. Mateus 26, capítulo 26, dos versos 27 ao 29, que retrata a ceia de Jesus. O sangue, ele significa ali pacto da aliança. Vamos ler um pouquinho aqui o que é que diz a Bíblia em Mateus 26. E diz o seguinte, Mateus 26, versos 27 e o 29. Diz o seguinte: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês da ceia com o casamento galileu e o pacto da aliança de Jesus com os seus discípulos, conosco, que somos a noiva viva, né, do Cordeiro de Cristo, que estamos nos preparando, amém, para a boda, né, a festa das bodas nos céus. O ponto número 2 que eu quero trazer para vocês: o noivo, ele deixa a noiva para preparar um lugar na casa do pai dele. Isso era cultura, tá, pessoal, dos galileus na época. Ou o noivo, ele construía um quarto na casa do seu pai, para ali ele levar a sua noiva, ou ele construía uma nova casa. Então o noivo deixa a noiva, ele deixa a sua noiva ali e prepara um lugar na casa do pai dele. Eles viverão separados até o dia do casamento, depois desse pacto, tá bem? E o noivo é o responsável por todos os preparativos até esse grande dia com a sua noiva. Ou seja, um prazo estimado aí de pelo menos 1 ano. Então, ele constrói uma casa ou um quarto, como eu havia dito, novo, na casa do seu pai, prepara a cerimônia
junta comida, né, para alimentar todos os convidados. E ele, ao sair, deixa uma promessa para a noiva: eu vou preparar um lugar e voltarei para te buscar e casar contigo. Olha que lindo esse segundo ponto, comprovando nas escrituras agora que o casamento judaico galileu dos costumes de Jesus, ele nos traz um maravilhoso e magnífico entendimento com relação às escrituras sagradas e ao arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. E a resposta para isso está em João 14, dos versos 2 e 3. Vamos ler e ver o que é que diz as escrituras. João 14, né? João 14, verso 2 e 3. E diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que comparação indescritível, sensacional e clara nas escrituras, no casamento galileu judaico e na segunda vinda de Cristo. Ou seja, o noivo, ele deixa a noiva, né, assim como Jesus nos deixou quando partiu, foi para um lugar nos preparar morada, assim como o noivo foi construir o quarto na casa do seu pai, e eles vivem ali daquele momento do pacto, né, que foi selado com vinho, que representa o sangue, ou seja, a morte de Jesus na cruz. Eles vivem separados até o dia do casamento. E o noivo, ele é responsável por todos esses preparativos, ou seja, Jesus Cristo está preparando morada para todos nós, para que onde ele esteja, estejamos nós também. Amém? Então ele constrói a morada, que seria o quarto novo na casa do seu pai, ou seja, do Pai Celeste, prepara toda a cerimônia, que é isso que ele está fazendo lá para todos nós, para celebrarmos essa festa incrível e nos alimentar, ter aquela mesa de banquete nos céus, e os convidados. E ele, ao sair, deixa essa promessa para a noiva: eu vou preparar lugar e voltarei para te buscar e casar contigo, assim como nas escrituras. Glória a Deus, né, meu irmão? Vamos para o ponto 3 e não fica por aqui. Tem muito conteúdo magnífico para todos nós nessa noite. 3. Os noivos não sabiam o momento certo, nem o dia e nem a hora, nem o noivo e nem a noiva. Isso diz muito sobre as escrituras. E isso que eu estou falando é a cultura do casamento judaico dos povos no tempo de Jesus, tá? Então, o noivo, Jesus, fazendo analogia, sempre, meus irmãos, que o próprio Jesus fala nas escrituras, ele faz sempre uma analogia no mundo espiritual, nos céus, e aqui no nosso plano, nesta dimensão, tá bem? Então, o noivo, ao construir o seu quarto, a morada que o pai foi construir, vai até o pai feliz, olha que detalhe, e diz: pai, eu terminei, quero a minha noiva. Para os galileus era um casamento surpresa. Somente o pai sabia quando se daria este determinado casamento. Apesar de ninguém saber o dia e nem a hora exata de que da volta de Jesus, nem ele mesmo, nem os anjos, somente o pai que estava nos céus. Também assim é o casamento galileu judaico. Ninguém, nem os convidados, nem os noivos sabiam o exato momento da festa. Eles tinham uma breve noção, pois a noiva estava pronta e aguardando o noivo, que tinha acabado de construir a rupá, que era da cultura, né? Uma tenda aberta, sem teto, que eles poderiam ter suas núpcias ali com o céu estrelado. Olha que lindo, cultura hebreia sendo passada aqui, baseada na Bíblia, para a gente entender que Jesus, ele volta antes da grande tribulação, tá certo, meus irmãos? Esse é o meu ponto de vista, respeito quem não é pré-tribulacionista, mas isso fica muito claro, muito lindo de compreender, a analogia do casamento com as escrituras. Então, essa rupá
onde seria festejado o casamento, a tenda sobre as estrelas em céu aberto, que ele havia preparado, e a casa ou o quarto na casa do seu pai, como eu havia dito no ponto anterior. Você tinha sinais claros sobre a proximidade do casamento. E é isso que nós temos hoje, meus irmãos. Por isso Jesus diz, haverá sinais, fomes, pestes, terremotos, tudo que está acontecendo no mundo não é simplesmente por acaso. Ah, mas isso sempre existiu, sim, mas com a intensidade e o vigor que as coisas vêm acontecendo, é o Pai nos mostrando que esses sinais precedem a sua segunda vinda e o arrebatamento da igreja. Nós não somos daqui, nós iremos para o Pai. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Então, como ninguém sabia o dia exato nem a hora exata, os noivos e convidados tinham uma breve noção, pois a noiva tinha que estar pronta, assim como eu e você e as 10 virgens que estavam ali, 5 nécias e 5 prudentes, não é mesmo? A noiva ela tinha uma breve noção, o noivo tinha acabado de construir o rupá, onde seria o casamento, e tínhamos sinais claros dessa proximidade do casamento. E a resposta para isso está em Mateus 24, 36. Vamos voltar aqui para Mateus 24 e ler nas Escrituras. Mateus 24, 36. Que diz o seguinte. Eu gosto da Bíblia, tá, pessoal? Eu acho muito mais entusiasmante, alegre, né? Ler a própria palavra na folha do que às vezes na tela. Então vamos lá. Mateus 24, 36. E diz o seguinte. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Olha que fantástico. Jesus está fazendo a mesma analogia aqui, explicando que assim como o casamento galileu se dá, nos céus também é da mesma forma. Nem os anjos sabem, ou seja, fazendo uma analogia aos convidados, e nem os noivos, nem eu, que sou a noiva de Cristo, assim como você também, amém? E nem Jesus, que é o noivo, somente o Pai. Ponto 4. Vamos avançar e aprender um pouco mais com essa cultura linda que o nosso Pai nos deixou. Por isso que a gente precisa, para entender as Escrituras, mergulhar, né, no hebraico, na cultura hebreia, que é fascinante. Então o Pai, no meio da noite, olha que detalhe, o próprio Pai, Deus Pai, no meio da noite, aqui é o casamento, tá? O pai do noivo, no meio da noite, observe esse detalhe, ele acorda o filho e diz repentinamente, vá buscar a tua noiva. O filho então levanta saltitante, pega um chofar, uma espécie de corneta, de trombeta feita de chifres de animais da época, um instrumento também que era muito utilizado naquele período, e faz um alarme, um estrondo para acordar toda a cidade, inclusive quem? A noiva, a família da noiva e todos os convidados. Ele tocava a trombeta para acordar a todos no meio da noite, pessoal. Isso é sem explicação, é fantástico, fica muito claro. E a resposta está em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses 5, do verso 2 ao 4. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, do versos 2 ao 4, que diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha que lindo. O pai acorda de noite e chama o filho. O pai nos céus vai levantar do seu trono e vai chamar o seu filho para tocar a trombeta do arrebatamento. E o verso 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo algum nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, mas que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. E Mateus 25, verso 6, diz... Mateus 25, 6, diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro.
Magnífico, magnífico. É motivo de muita alegria entender as escrituras de uma forma tão clara e tão óbvia, com a própria cultura hebreia. Ou seja, a espera então acaba. A noiva é levantada, ou seja, levada aos ares. Eu estou falando do arrebatamento, mas aqui também na cultura hebreia, a noiva era levantada. O que é levantada? Era ela levada para a casa do pai, onde seria a celebração, nos céus, analogia. Enquanto ela se deslocava pelas ruas da cidade, o chofar, a trombeta, continuadamente tocando muito forte. Somente os que estavam preparados poderiam levantar rapidamente e se juntar à celebração. Literalmente, eles dormiam vestidos nas roupas, nos trajes do casamento. Isso, meus irmãos, faz uma analogia à nossa vida hoje em dia também, que devemos estar prontos, assim como aquelas 5 virgens prudentes, com azeite na botija, para que não nos pegue de surpresa esse grande dia. Que quando Jesus tocar a grande trombeta, nós subamos para a glória. A noiva, ela não ia simplesmente caminhando para a casa do pai. Por isso que eu falei que era ela levantada. Era uma cultura dos hebreus que eles chamavam popularmente de voar a noiva. Olha quanto detalhe lindo para a gente poder entender. Assim como nós subiremos para encontrar com Jesus onde? Nos ares. Jesus ele não vai pisar nessa terra na sua segunda vinda, só na batalha do Armagedon mais à frente. Nós subiremos, os anjos nos levarão, ou seja, os convidados nos levarão nos ares, voando. Eles colocavam a noiva e iam carregando ela pela cidade, festejando, celebrando a cultura do casamento. Então a noiva ela não ia simplesmente caminhando para a casa do pai, ela era levada, carregada por pessoas que chamavam de voar a noiva até a casa do pai. Vamos ler agora Mateus 24, dos versos 40 e 41. Mateus 24, 40 e 41, que diz o seguinte: Então, estando 2 no campo, será um levado e outro deixado. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Não é mesmo? O significado da palavra levado aqui, meus irmãos, é paralambando, certo? Que significa levada como companheira para próximo de Deus. Ou seja, deixado significa aqui divorciado. Olha que forte. Distante de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Que diz o seguinte: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre e eternamente com o Senhor da glória. Amém? Trombeta de Deus, arrebatados com o noivo nos ares, ou seja, quando a trombeta tocar, seremos levados para encontrar com o Senhor nos ares. Vamos para a 6ª pontuação aí para a gente estar finalizando com chave de ouro. E aí é a parte que muitos se entristecerão e chorarão, prantearão amargamente. A porta do casamento é fechada e ninguém entra por 7 dias. Assim era na cultura Galileia judaica. Todos que não estavam prontos, ou seja, vestidos, preparados para o casamento, que foram pegos de surpresa e não tinham feito um preparo prévio, todos estes, eles eram deixados para trás. As portas do casamento da festa se fechavam, ninguém entrava e nem saía por 7 dias. Por que 7 dias, Isaac? 7 anos das bodas do Cordeiro nos céus. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, exatamente como o antigo casamento galileu, a profecia bíblica avisa aqui: os que
perderem o retorno de Cristo, estarão convidados a compartilhar a ira de Deus. E, meus irmãos, não vai ser agradável. Sabemos que o mundo espiritual ele é real e devemos estar sempre prontos e preparados. A ira de Deus será despejada sobre uma palavra de rejeição. Ficará de fora por 7 dias, simbolizando 7 anos da grande tribulação. Alguns falam que seriam 3 anos e meio, assim como foi o ministério de Jesus. Não é mesmo? Então, temos vários pontos aí para analisarmos e entendermos qual se encaixa melhor na nossa compreensão, né? O qual o Espírito Santo trabalha em nossa mente. Então, a resposta para isso, Jesus ele vai para as bodas com a noiva e fecha as portas no céu. E Mateus 25, dos versos 10 e 13, diz o seguinte. Mateus 25, dos versos 10 ao 13, diz o seguinte: E tendo ele ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Aqui, pessoal, está falando da parábola das 10 virgens. Quando elas saíram para comprar o azeite, o noivo chegou e as pegou desprevenidas. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam-se as portas. Verso 11. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, meus irmãos, eu encerro aqui hoje essa palavra de alegria, sim, porque felizes aqueles que amam a Deus e que têm a alegria da salvação, e uma palavra também de reflexão. Vale a pena as alegrias deste mundo momentâneo, passageiro, mediante a tudo aquilo que o Senhor Deus nos tem preparado? Ele mesmo falou em sua palavra: eu vou vos preparar lugar. Vocês não são desse mundo, estamos aqui de passagem, enfrentando um deserto, assim como Moisés peregrinou ali com o povo, simplesmente para chegarmos na nova Canaã, no reino dos céus, onde Jesus está nos esperando. Eu creio muito forte dessa forma. E você? Deixa aqui os seus comentários. Se você já ouviu algo a respeito disso, deixe aqui também os comentários. Não deixe de seguir, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem precisa e quem é pós-tribulacionista para conhecer esse lado fantástico que as Escrituras nos trazem. E se inscreva no nosso canal. Temos aqui sempre conteúdos cristãos baseados nas Escrituras e no poder de Deus para trazer sempre conhecimento e sabedoria do alto para todos nós. Então, a palavra de rejeição seria: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. O segredo é estarmos preparados. Já foram cumpridas das 70 semanas de Daniel 69, restando apenas uma última semana, meus irmãos. 7 anos de boda do Cordeiro nos céus, e na terra serão grandes aflições, tribulação, como nunca houve nem jamais haverá. Nem mesmo no dilúvio, na época de Noé, houve tanta mazela na terra como haverá nos próximos anos que estamos prestes a viver. Portanto, o arrebatamento, fica claro, ele é antes da tribulação, antes de surgir o anticristo, e ele pode acontecer a qualquer momento. Que Yeshua HaMashiach, o Deus Emanuel, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, invada a sua vida, a sua casa, os seus pensamentos, entregue a sua vida e o seu caminho ao Senhor. Confia nele, meu irmão, e ele tudo fará. Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo.